Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a troca de um Android pelo novo iPhone. Muita gente está perguntando, né, que com a chegada da USB tipo C na nova linha iPhone 15, especificamente o 15 Pro e o 15 Pro Max, se vale a pena sair de um Android top de linha para um iPhone com essa nova série, né, e o top de linha mesmo, o Pro, até preferencialmente o Pro Max, para poder ter um novo top de linha da Apple. Será que rivaliza mesmo com o top de linha da Samsung, por exemplo, ou ainda fica para trás? Então, nesse vídeo eu vou comentar alguma coisa sobre esse assunto. Não dá para comentar tudo ainda, porque principalmente a USB tipo C por hora, né, no iPhone 15 Pro Max, por hora dá para saber alguns poucos detalhes, que vai dar para a gente espelhar a tela, mas não muito além disso. Então ainda não é o momento da gente ter todos os elementos na mão, mas dá para conversar com muita coisa já, e especificações, e fazer um breve comparativo para a gente ter uma ideia se vale ou não essa troca. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, primeira coisa, só para colocar na mesa aqui, os preços, claro que eles vão cair, claro que o preço da Apple é outro, mas vamos considerar o aparelho na loja da Apple, né? Porque não achei em lugar nenhum ainda esse aparelho com preços à venda, tá? Então, estamos falando aqui de um inicial de R$ 11.000, não é pouco dinheiro. Isso se nós formos pegar o de 512 para rivalizar mesmo com o aparelho da Samsung. Agora, se não for esse o caso, aí nós pegamos o de 256, ele começa, vamos ver aqui, ó, o preço fica, vamos falar certinho agora, fica 9.900 se for de 256 e 11.249 se for, isso à vista, o de 512, tá? Então tem uma diferença brutal aí de preço, claro, é lançamento e, claro, é na própria Apple, tá? Estou bem ciente disso. Aqui, vamos dar uma passada pelas especificações. Primeiro, é bom lembrar, né? Hoje já dá para encontrar o Galaxy S23 Ultra por R$ 5.400, gente. É um baita do aparelho, foi lançado há aproximadamente uns 6 meses, então tá super recente ainda, é o top de linha da Samsung, pela metade do preço. Então tem que ficar muito atento com esse detalhe, que é um detalhe muito importante. Bom, falando de peso, eu não acredito que essa diferença seja perceptível, mas o iPhone 15 Pro Max é mais leve, 221 gramas, 221 gramas contra 234. Aqui nós temos a diferença na tela, tá? Nós temos um formato mais arredondado, já típico dos iPhones há muitos anos, até mais do que deveria, e mais quadradão aqui por conta até da S Pen no Galaxy S23 Ultra. Então, quem quer uma tela que tem uma maior área de aproveitamento, de visualização, S23 Ultra continua sendo a melhor opção. No peso, nós temos um peso menor no iPhone, não sei até que ponto isso é perceptível nas mãos, espero poder ver em breve, mas não é uma diferença brutal, não é uma diferença muito grande, tá? Os dois compatíveis com eSIM, os dois compatíveis com a rede 5G. Aqui nós temos processadores diferentes, então é bem difícil de medir, mas aparentemente nós temos um pouco mais de saúde no processador da Apple, mas é aquela história, sem teste é complicado, mas de qualquer maneira, se seguir o que vem acontecendo já há alguns anos, não estou dizendo que é menos capaz o S23 Ultra, muito pelo contrário, é um monstro, mas em benchmark, em alguns testes, você sempre vai encontrar os aparelhos da Apple um pouco à frente. 8 de RAM é muito bem-vindo isso, e essa questão da GPU com 6 core, isso eu acho muito interessante, porque essa GPU do iPhone vai rodar jogo de console, então a gente precisa entender isso, esperar os jogos serem lançados, rodar os jogos nesse aparelho para entender o que isso realmente significa, como é que vai ficar, como vão ficar esses jogos e se realmente vai valer tudo isso que aparentemente vale.
É engraçado que apesar do S23 Ultra parecer ter uma tela bem maior, nós temos 6.7 polegadas contra 6.8. A diferença ela é minúscula, é muito pequena, mas obviamente você tem uma resolução maior e uma densidade de pixels maior no Galaxy S23 Ultra. As duas telas parecem resistentes, mas eu tenho um pouco mais de confiança no Dynamic AMOLED com o Gorilla Glass Victus da Samsung, tá? Eu sempre tive a impressão, e vários amigos falam a mesma coisa, que essa tela com o Ceramic Shield da Apple, ela sofre pequenos micro risquinhos, sabe? Você vê alguma coisinha ali, se não usar com película, não dá para brincar com isso. E o S23 Ultra tem gente que usa com a caneta S Pen sem a película e está resistindo. Eu mesmo usei no passado e resistiu, tá? Então é um ponto de atenção também. Com relação às câmeras, nós temos mais possibilidades, mais megapixels, que até então, né, não quer dizer muita coisa, mas nós temos um pouco mais de possibilidades de uso com 10 vezes de zoom ótico contra 5 de zoom ótico da Apple, que é a novidade do ano, que é muito bem-vindo, mas ainda assim não é a mesma coisa que nós temos na Apple, tá? Na Samsung, desculpa. Então temos aí mais possibilidades criativas aí de fotografar objetos que são mais distantes no S23 Ultra. Seguindo em frente aqui, câmera frontal me parecem semelhantes, tanto nos megapixels, e considerando que essa aqui é a mesma câmera que eu tenho no iPhone 14 Pro, não mudou muita coisa, é uma boa câmera, é tão boa quanto a do S23, também é uma ótima câmera, as duas fazem um bom trabalho, tá? Aqui, resolução de gravação, temos como gravar em 8K no S23 Ultra, mas, gente, editar em 4K já é desafiador para a maior parte das máquinas. Em 8K eu não sei que máquina que você vai precisar para fazer isso. É legal que faz? Sim. Para o futuro pode ser ótimo, com certeza, mas hoje eu ainda acho um pouco complicado isso. Mas, enfim, é bom fazer, né? Câmera frontal, as duas gravam em 4K 60, ótimo. Aqui, mesmo padrão de Wi-Fi, mesmo padrão de Bluetooth. Aqui nós temos uma USB tipo C um pouco mais nova, né? Um padrão um pouco mais novo no S23 Ultra. Preciso conferir, tá? Mas eu acho que nem o S23 Ultra e nem o iPhone é certeza. Preciso confirmar o Galaxy S23 Ultra se vem com um cabo compatível com toda a velocidade dessa porta, tá? Pelo que eu pude ver em algumas notícias, o iPhone 15 Pro Max não é compatível com o cabo, né? O cabo ele é um cabo mais lento que vem na caixa, e se você quiser o cabo mais rápido, vai ter que comprar e gastar muita grana por ele, tá? A não ser que compre um paralelo que seja compatível. Bom, aí seguindo já para o final, bateria não sabemos ainda do 15 Pro Max, mas pelo que nós vimos no 14 Pro Max, a duração de uso era muito semelhante, que depende muito do perfil, tá, gente? Mas é muito semelhante ao S23 Ultra. Alguns tinham um pouquinho mais de tempo de tela aí com o S23 Ultra, mas as coisas são muito semelhantes, tá? Então vai ter um pouquinho mais de ganho, na minha opinião. Vou testar quando chegar, mas acredito que o S23 Ultra ainda vai ganhar um pouquinho na autonomia da bateria. Bom, mas de bate-pronto, o que dá para falar desse aparelho aqui? O que ele tem de interessante? Deixa eu apagar as mensagens. Bom, esse aqui é um aparelho que, no meu ponto de vista, ele continua sendo o mais completo do mercado. Claro, se você quer usar ou tem um Apple Watch, você vai ficar com o aparelho da Apple, não tem como escapar. Agora, se você não tem nem um Apple Watch e nem um iPad ou um MacBook Pro ou MacBook Air, não tem motivos para você não ficar ou não comprar um Galaxy. Por quê, gente? Esse aparelho, na minha opinião, ele tem um tamanho excelente que vai ser semelhante, talvez fique um pouquinho mais estreito só, mas na imagem, eu quero ver na mão, né? Sentir ali o aparelho no dia a dia, mas eu acho que o tamanho vai ser semelhante, os dois são aparelhos grandes.
A tela desse aparelho aqui realmente é muito agradável. Ó, eu tô numa varanda com uma baita de uma luz de manhã, um sol enorme, e eu tô com uma visualização boa, até melhor do que a que vocês estão vendo. Aqui eu tenho uma câmera com 10 de zoom ótico, que é o dobro do que vem no aparelho da Apple. Tenho a canetinha, isso aqui para mim quebra um galho imenso e eu acho que é muito interessante para qualquer usuário. Ah, eu não uso com frequência. Não tem problema, ela vai estar aqui. Esse que é o lance da caneta, ela está junto do aparelho para quando você precisar. Você não pode usar, não precisa usar todo dia, mas saber que ela está aqui, eu acho que é muito interessante. Então, esse é um ponto que eu acho que é o segundo ponto que eu acho que esse aparelho ganha. Então, primeiro ponto é a câmera com zoom ótico de 10 vezes contra 5. Segundo ponto aqui, nós temos um aparelho com uma caneta S Pen, coisa que não acontece na Apple. Terceiro ponto que eu acho muito interessante, nós temos o modo DeX aqui. Tá? Então, todo mundo usa o modo DeX? Não é todo mundo, mas quando você estiver viajando, quando você estiver fora de casa e precisar ali fazer uma coisa um pouco mais trabalhosa, um trabalho um pouco mais longo, você vai agradecer de ter o modo DeX, um tecladinho. Hoje em dia você compra super barato o teclado e mouse, pode deixar no cantinho da mochila ali e você precisou, você tá com o computador na mão. É uma experiência muito legal. Jogar os games aqui, como é que é? Joga super liso, super fácil, não tive nenhum travamento com nenhum jogo, então é outro ponto que eu acho que ele rivaliza com o aparelho da Apple. Só que é o que eu falei, lá vai rodar jogo de console. Aí talvez esse cara aqui, para games, ele fique um pouco para trás. Se bem que dá para jogar, por exemplo, com o Xbox Cloud, que você tem uma super experiência, dependendo da internet. Claro, precisa da internet, você fica dependente dela, mas você vai ter uma boa experiência. Agora, hoje, o que eu penso? Eu acho que o iPhone, ele entrega uma experiência mais próxima de aparelhos como esse, por ter a USB tipo C, tá? Isso eu acho que é um divisor de águas, é uma coisa, é uma besteira, porque isso aqui tem há 50 anos no Android, mas, poxa, é muito legal ver isso chegar no iPhone. Você vai poder compartilhar cabos, compartilhar acessórios, isso vai ser bem interessante mesmo. Só que o titânio, né, não tem o que falar, é um material nobre, é mais leve, é super forte, então pô, é legal ver um aparelho feito de titânio, isso não tem como negar. Mas assim, esses três pontos, né? E claro, né? A câmera seria o quarto ponto. Então você tem o USB tipo C, que não tinha, você tem a câmera que subiu de 3 para 5, é pouca coisa, é menos do que esse aqui, mas ainda assim é bem legal, é bem útil você ter um zoom de 5 vezes. Pô, saiu de 3 para 5 é quase o dobro, não é pouca coisa. Vai fazer diferença sim. O Titanium, então você tem USB tipo C, Titanium e essa câmera com mais zoom. Esses, na minha opinião, são os grandes pontos desse novo celular da Apple. E o último ponto que ainda precisaremos ver, né, para ter uma ideia de como ele vai funcionar, são os games de console. Esse pode ser um ponto que vai quebrar para muita gente, que vai poder levar a uma decisão de troca de um aparelho como esse para o aparelho da Apple. Esse eu acho que é o único ponto que aí esse realmente vai ser um ponto diferente entre os aparelhos, tá? Mas por outro lado, aqui você tem canetinha e aqui você tem modo DeX. Então, e o zoom de 10 contra o zoom de 5. Então, gente, é aquilo que eu falo. Não tem aparelho melhor do que o outro. Tem a necessidade de cada um. Se para 5 de zoom já é muito zoom, resolve o meu problema. Para outro pode falar, pô, eu prefiro ter 10, eu vou conseguir chegar mais longe, tirar fotos mais legais, tal. Então, você vê, é uma questão de necessidade. Tem gente que nunca vai usar o modo DeX, que acha que não faz a menor diferença, e tem gente que fala, pô, eu preciso disso, é legal ter. A mesma coisa para caneta. Então, tudo isso tem que colocar na balança. Mas o grande ponto aí de dúvida que precisaremos testar são os games para PC, para console, rodando no iPhone. Isso eu acho que vai ajudar a definir a escolha para muita gente.
Bom, pessoal, então é isso. Vamos aguardar o aparelho chegar por aqui para a gente poder testar por aqui, que eu diga primeiro no Brasil, né, e no mundo, né, ter pessoas testando principalmente jogos para console, para a gente ter uma ideia. E mais para frente, com certeza testaremos aqui no canal. A ideia é fazer um teste comparativo para ajudar ainda mais nessa escolha. Mas por hora, eu pelo menos estou mais animado, continuo mais animado com o Galaxy S23 Ultra do que com o iPhone 15 Pro Max. É gosto pessoal de cada um, mas eu acho que eu sentiria, se eu fizesse essa troca, eu sentiria a falta da caneta, sentiria a falta do zoom ótico de 10 vezes e sentiria a falta, óbvio, não o tempo inteiro, mas em alguns momentos pontuais, sentiria a falta do modo DeX. Tá bom? De resto, todos esses modelos top de linha são muito bons, gente. Então não adianta nem ficar com briguinha, parece coisa de time de futebol, né? Que um é melhor, outro é melhor. O que vai definir vai ser o quanto você tem para gastar. Óbvio, você sai aqui de 5, 5,5 para um aparelho de 10, 11 mil. Então, primeiro, quanto você está disposto a gastar? Segundo, quais aparelhos você tem em casa, se você já tem coisa da Apple ou não? E terceiro, eu acho que é a questão dessas pequenas necessidades. Olha, a caneta, a S Pen é útil para você ou não, o modo DeX é útil para você ou não, o zoom de 10 vezes faz a diferença, né, dos 5 para 10 para você ou não, tá bom? Então vamos aguardar, em breve, faça inscrição no canal que em breve teremos aí novidades e espero que não demore, né? Mas mais para frente teremos aí o novo iPhone para teste aqui no canal, tá bom? Então é isso, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!